Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, vamos começar a falar de um conteúdo novo, tá? Que é o absolutismo e o mercantilismo, mas a gente vai falar mais do absolutismo hoje. E o que a gente tem de proposta agora para essa nova aula? Vamos tentar fazer um resuminho das partes mais importantes. No livro de vocês, está na página 95. O meu livro aparece de um jeito um pouco diferente, porque ele tem essas laterais aqui, tá? Mas ele começa na página 95 do livro do Alfredo Boulos, História, Sociedade e Cidadania, que é o livro de vocês, tá? Então vamos começar falando um pouco do absolutismo. Mas antes da gente falar do absolutismo, a gente precisa falar um pouquinho do mercantilismo. O que acontece? O mercantilismo foi uma nova prática comercial que surgiu a partir do século XIV, principalmente século XIV e XV, principalmente século XV. E aí o que eles tinham como proposta? O comércio. Quem é que motivava esse comércio? Os burgueses. Então a gente tem uma proposta nova de novo processo de comercialização, e o mercantilismo é o que a gente chama de como se diz, a base do capitalismo, tá? Ou seja, a base do serviço do capital, em prol do capital. O que é o capital? É o dinheiro, são as riquezas. Só que o mercantilismo tinha características muito particulares, e uma delas era a acumulação de riqueza. O que eles tinham como acumulação de riqueza principal? Deixa eu colocar aqui para eu poder colocar meu livro numa posição mais confortável. E aí, o que eles tinham de acumulação de capital? Qual era a ideia deles? Quanto mais metais preciosos e quanto mais riquezas o país pudesse acumular, mais rico ele seria. Né? Hoje o capitalismo ele pensa numa ideia de capital de giro, ou seja, um capital, um dinheiro que você usa, bens que você usa para adquirir outros bens e ir revendendo e tudo mais. Naquela época não, a ideia naquela época era uma ideia de acumulação de capital. E por que o absolutismo tem a ver com isso? As práticas mercantilistas precisavam de estados fortes. Então, quando a gente fala de feudalismo lá atrás, qual que era a ideia? Eram reinos separados e não eram países unificados, ou seja, países onde todo o poder estava unificado na mão de uma única pessoa. Isso atrapalhava as leis, atrapalhava as medidas, atrapalhava o peso. Por exemplo, vocês acham que quem inventou o metro? Hoje a gente fala, fulano tem 1,60 m, mas por que você sabe que é 1,60 m? Porque algum dia alguém pegou uma ripa de madeira e falou, isso aqui equivale a 1 metro, e isso aqui é 1 metro. Essa ripa de madeira existe até hoje no Museu do Louvre na Europa, na França. E aí o que a gente tem aqui? Uma ideia de acumulação de riquezas, a ideia do sistema colonial, ou seja, de começar a colonizar outros países, outros lugares do mundo. A ideia de monopólio. O que é monopólio? Mono, pólio, poder. Então, poder de um só, né? Ou seja, se eu vendo vinho, você não pode vender vinho. Se eu vendo lã, você não pode vender lã. Cada país do mundo tinha a sua própria mercadoria que, de uma certa forma, era exclusiva, tá? A ideia que eles tinham era de uma balança comercial favorável, ou seja, o que é uma balança comercial favorável? Você exporta mais e importa pouco. Então, quanto mais você vender, melhor. Se você ficar comprando, isso desfavorece a balança comercial. Então, a gente vai ter alguns tipos de serviços nesse sistema. E para isso funcionar, como é que funcionava? A gente tem o Estado absolutista, que é esse Estado que vai ser criado a partir desse momento. Que a ideia era apoiar os negócios dos burgueses e, de uma certa forma, sustentar a nobreza. E como que eles faziam isso? Através do mercantilismo, ou seja, da acumulação do metal, né, com o entesouramento de metais preciosos e o fortalecimento do poder real. Então, qual que é o conceito aqui básico de absolutismo? Quando a gente fala em absolutismo, a gente está falando em centralização do poder. Na mão de quem? De um rei. Que rei é esse? Esse rei muito forte. Esse rei capaz de controlar a sua nação a partir das suas próprias demandas, da sua própria lei, tá? Isso é o resultado de uma evolução política das monarquias nacionais, ou seja, conforme os estados foram se formando, formou o estado de Portugal, o estado da Inglaterra, o estado da Espanha, esses governos foram se fortalecendo. O que antes eram vários feudos espalhados, agora começaram a se tornar
grupos coesos, grupos fechados, né? Então, eu tinha a Espanha, eu tinha Portugal, eu tinha a Suíça, eu tinha a Dinamarca, eu tinha a Escócia, eu tinha países fechados, tá? E isso vai partir basicamente ali do final da Idade Média e vai ser um fruto do quê? Da aliança rei-burguesia. Porque quem é que tinha interesse nesse mercantilismo? Quem é que tinha interesse em ter o rei forte para facilitar a comercialização de produtos? A burguesia. Então, nós temos aqui alguns interesses, tá? Principalmente interação, quais eram eles? Centralização do poder. Centralização do poder na onde? Na mão de uma única pessoa. Porque eles acreditavam que se você centralizasse o poder, facilitaria a cobrança de impostos, facilitaria as leis de comércio, facilitaria a execução da justiça, enfim, né? Padronização de monetária de pesos e medidas, ou seja, isso aqui é 1 quilo. Ok, então esse tanto de coisas aqui equivale a 1 quilo. Esse peso é 1 quilo. Esse tamanho aqui é 1 metro. Então, isso é padronização. E o que é padronização monetária? Padronização do dinheiro. Então, cada país tinha o seu próprio dinheiro. Normalmente vinha com o quê? Com a marca do rei que estivesse governando, né? Vinha um selo, que a gente fala, um selo do rei. Adoção de medidas protecionistas. O que significa protecionismo? Que você vai proteger, você vai criar medidas em que, principalmente, você exporte mais e importe menos, e uma forma de proteger as suas próprias mercadorias, tá? Para expandir as atividades comerciais. Adoção de incentivos comerciais, o enfraquecimento da nobreza rural, tá? Ou seja, aquela nobreza que ainda tinha um sistema feudalista passa a perder direitos e começa a se ter uma supremacia da garantia da política do rei, que está voltada para quem? Para a burguesia. Nesse meio tempo, a gente tem outra coisa acontecendo na Europa que vocês acabaram de estudar agora, que é o quê? As reformas religiosas. Então, a gente tem a decadência da Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica perde força, ela era uma das grandes mandatárias da Europa, ou seja, era uma das que mais tinha terras e bens, e aí com as reformas religiosas, esses países começam a tomar essas terras e esses bens da Igreja. Então, a gente vai ter um esforço para que a Igreja perca força, tá? Então, vai haver uma falência do poder da igreja, tá? E nisso, consequentemente, como eles vão tomar as terras da igreja, o poder real vai ser cada vez mais forte. Então, durante a Idade Média, o poder era dividido em 3 esferas. A gente tinha o poder local, que era exercido pela nobreza medieval, o poder nacional, que era exercido pela monarquia, e o poder universal, que era exercido pelo Papa. Então, a igreja tinha um poder acima de todos esses outros poderes. E isso era muito complicado para os estados nacionais, porque eles deixavam de fazer coisas em prol do poder da igreja. Então, alguns elementos culturais interessantes. Nós vamos ter, deixa eu fechar o livro de vocês. Nós vamos ter o desenvolvimento das universidades. Então, enquanto você tem as universidades surgindo, você tem um poder que vai sair da mão da igreja e vai passar para a mão de leigos, porque você vai ter as pessoas estudando mais e tentando legitimar o poder do rei. E nesse processo a gente teve o quê junto? O renascimento cultural, né? Lembrando que renascimento cultural era no sentido de resgatar aquela memória da cultura greco-romana. Ou seja, então a gente tem o humanismo, a gente tira Deus do centro das coisas e passa a colocar o homem no centro das coisas. Perdão. Então aqui tem um exemplo de como eram formados os estados nacionais. Hoje, isso aqui tudo é Inglaterra, tá? Na verdade, é Grã-Bretanha. A Inglaterra é só essa parte aqui. Porque aqui onde está o reino da Escócia, tem o reino da Irlanda também, tá? Então, aqui a gente tem reinos separados. Hoje em dia, isso aqui tudo pertence à Inglaterra, chama Grã-Bretanha, tá? Mas a Inglaterra mesmo é só essa parte de baixo aqui. Aí nós tínhamos o reino da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, que tem um conjunto de ilhas aqui. Aí nós temos o Sacro Império Romano-Germânico. O Sacro Império Romano-Germânico era ligado, de uma certa forma, ao papado. Mas aí você pode ver que tem vários países aqui, ó. Países Baixos, a Silésia, Boêmia, Morávia, Áustria. Nessa época ainda tinha um país chamado Tyrol, tinha a Suíça, a Savoia, né, a Toscana, que eram parte do Sacro Império Romano-Germânico.
tá? Mas isso aqui hoje é tudo dividido, aqui no meio disso aqui tem outros países, tem a Alemanha, tem vários outros países, tá? Porque aqui tem a Áustria, inclusive. Aí nós tínhamos a República da Veneza, que era separada da Itália, e aonde é a Itália hoje era uma parte chamada Reino de Nápoles. Aí nós temos o Reino de Portugal, que é como é até hoje, e o Reino da Espanha. Aqui havia algumas divisões, tá? Mas isso aqui depois vai ser unificado. Então, quais eram os mecanismos do mercantilismo, né? Primeiro, criar um exército nacional. Por quê? Porque quando eles entravam em guerra, o que eles faziam? Eles convocavam seus vassalos que tivessem homens suficientes com armas, né, armados, para participar das demandas de guerra e tudo mais. Só que, de repente, eles começaram a perceber que se eles tivessem um exército forte, que fosse permanente, que sempre estivesse à disposição, era muito mais seguro, tanto para proteger quanto para atacar, né? Em caso de uma eventual guerra e tudo mais. Aí eles vão entrar com o processo de centralização política, que é essa ideia de formar os estados nacionais e deixar o poder na mão do rei. Né? Vai ter um processo formado por mercenários. O que são mercenários? Mercenários são aquelas pessoas que lutam por dinheiro. Então, normalmente eles tinham grupos de mercenários que ficavam meio que à disposição deles, mas eles não eram necessariamente patriotas, ou eles lutavam pelo país deles. Não, eles lutavam por dinheiro. A ideia era enfraquecer a nobreza e não armar os camponeses, ou seja, a gente enfraquece a nobreza e deixa os camponeses desarmados. Havia uma ideia de controle legislativo. O que é controle legislativo? É um controle das leis, de quem faz as leis, de quem executa as leis. Então, nós temos aqui as decisões do reino estavam sendo controladas diretamente pelo rei, que possuía o direito de criar as leis. Então, ele podia criar uma lei, desfazer uma lei, executar uma lei. Isso estava exclusivamente na mão do rei. Hoje em dia, isso fica na mão de quem? Da Câmara de Deputados e de Vereadores. Tá? Tanto a Câmara Estadual quanto a Câmara Federal, ou como os vereadores. São eles que criam as leis. Tá? E aí o governador, o prefeito, o presidente, ele veta, ele pode vetar ou ele pode aprovar essa lei. Tá? E aí nós temos também a questão do controle da justiça, que é uma criação de um tribunal real sendo superior aos tribunais locais, ou seja, o tribunal do rei, a determinação do rei. Se o rei mandasse matar, tinha que matar. Se o rei mandasse executar, tinha que executar. Porque a lei, essa lei desse tribunal real, ela tinha uma força acima das outras coisas. Então, controle das finanças, intervenção da economia, cunhagem de moedas. O que é cunhagem de moedas? É a fabricação das moedas. Você fabrica, você tem que ter dinheiro em caixa, ou seja, dinheiro guardado. Você não pode sair por aí fazendo moeda à toa, né? Criando papel moeda ou moeda mesmo. Você tem que ter dinheiro para poder fazer isso, tá? Então, tem uma padronização monetária, vai haver uma padronização também de cobrança de impostos, né? Uma fixação de cobrança de impostos. A criação das companhias de comércio e a imposição dos monopólios. O que é essa imposição dos monopólios? É a situação em que cada grupo, cada país vai ter o monopólio de um determinado produto, tá? Por isso que eles acabavam brigando eventualmente, porque às vezes um país queria vender a mesma coisa que o outro e eles tinham preços diferentes e tudo mais. Mas é a lei do comércio, né? Uma burocracia estatal. Burocracia é no sentido de você ter todo um esquema. O que significa burocrata ou burocracia? É você ter todo um sistema onde você tem escalas, onde você tem regras a serem cumpridas antes que determinadas coisas sejam feitas. Tá? Então, o corpo de funcionários que auxiliasse na administração pública e o fortalecimento do controle do Estado do poder real. Então, aqui a gente tem alguns conjuntos, além de alguns conjuntos de interesse da burguesia e da monarquia, o fortalecimento desse poder centralizado. Tá? Aqui a gente está vendo um quadro do Charles. É ele mesmo em três posições diferentes, tá? Esse aqui é o Charles I, era monarca absolutista inglês. Ele governou de 1625 a 1649, tá? E então nós vamos ter esse poder centralizado e alguns pensadores que vão validar essa ideia, ou seja,
como a gente teve pensadores lá no Renascimento, como a gente teve pensadores lá na Reforma, como a gente teve pensadores lá na Idade Média, a gente vai ter pensadores aqui, algumas pessoas, alguns filósofos, alguns estudiosos, que vão querer validar essa questão do absolutismo. Então, a gente tem um deles aqui, um dos principais deles, um dos mais relevantes, que é o Nicolau Maquiavel, que ele vai ser responsável principalmente por uma secularização da política. O que significa isso? Uma separação da política da igreja com a política do Estado, ou seja, essa separação igreja-Estado. Ele quer dizer o quê? Que o governo não pode se limitar a agir de acordo com o que a igreja demanda. Então, as leis bíblicas são leis bíblicas. As leis seculares, como a gente chama, são as leis determinadas pelo rei, pelo grupo de pessoas ligadas ao rei, mas elas têm que ser diferentes das leis da igreja, tá? Tanto na sua ética quanto na política e tudo mais. Ele vai ser um dos primeiros defensores do absolutismo, tá? Ele vai escrever isso num livro chamado O Príncipe, em que ele orienta os monarcas na verdade, ele orientava um monarca específico, né? Mas é onde ele orienta os monarcas a agir de uma maneira em que ele tenha que ser forte o suficiente e amado o suficiente para que não haja alguma coisa contra ele, tá? Aí nós vamos ter também o Thomas Hobbes, que vai tentar explicar a origem dos estados, né, de como que os estados nacionais se formaram. Ele diz que o homem ele é egoísta por natureza. Então, se nós somos egoístas por natureza, isso gera prejuízo para todo mundo. Por quê? Porque você pensa só em você e não pensa nos demais. Então, para ele acreditava que você tinha que criar uma situação onde os homens estabelecessem um pacto no sentido de um ajudar o outro, e que o soberano, né, no caso o rei, deveria exercer um poder sobre esse pacto, vamos dizer assim, para exigir que esse pacto funcionasse, para que isso desse certo. Ele vai escrever isso num livro chamado Leviatã. Aí nós temos o Jean Bodin, que considerava o poder dos monarcas como poder absoluto e divino, ou seja, você ser rei era um direito divino, vinha de Deus. Então ele acreditava que esse direito divino dos reis era uma coisa que tinha que ser validada, né? Ele acreditava também que o poder soberano só existe quando o povo se despoja do seu poder soberano e transfere inteiramente ao governante. Ou seja, como o Hobbes falava lá do egoísmo, ele está querendo dizer o que aqui? Que se a gente abre mão do nosso poder e transfere esse poder para o rei, então vai funcionar melhor, porque o rei vai ter total poder sobre a sua população. Aí a gente tem o Jacques Bossuet, que é defensor da teoria da origem divina do poder real também vai acreditar nisso. Ele vai chegar a um extremo de definir como herético qualquer um que tivesse opinião própria. Então é mais ou menos como que dizer assim, se você tivesse a sua própria opinião e tentasse expressar a sua opinião, e essa opinião pudesse ser contra as leis do rei, ele considerava isso uma heresia. Heresia é o equivalente a pecado grave na igreja, tá? Então nós vamos ter Portugal se transformando sendo o primeiro Estado moderno a se organizar de maneira unificada. A centralização política de Portugal ela vai ser bastante precoce se comparada com os outros países da Europa, ela vai acontecer bastante. Isso vai acontecer durante uma guerra chamada Guerra de Reconquista, em que os cristãos lutam contra os muçulmanos. A gente tem que lembrar o seguinte, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, durante muito tempo foi povoada por muçulmanos. Tá? Existem algumas regiões na Espanha até hoje que ainda há uma briga entre a Espanha e os estados. Por quê? Porque existem grupos muçulmanos nessas regiões. Tá? Mas em 1385, então, vai haver essa centralização do poder português e vai haver a famosa Revolução de Avis. Tá? Onde o mestre da ordem Avis, que era do mestre de Avis, que no caso era o Dom João, com o apoio da burguesia mercantil, centralizou o poder político. Aí nós temos a Espanha, se centralizando por volta de 1469, com os reinos de Castela e Reino de Aragão. E aí, na verdade, vai acontecer o seguinte, vai ser a união de Portugal e Espanha, tá? Então, o fruto do Reino de Castela e Reino de Aragão vai ser a união de Portugal e Espanha.
Aí nós temos o Reino da França, que vai ser consolidado depois da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que aconteceu entre os York e os Lancaster, entre os Plantageneta, como a gente fala, que é uma guerra que aconteceu na Inglaterra. Tá? Só que ela se espalhou em várias partes da Europa por conta de o quê? De acordos entre um país e outro, entre países que apoiavam um grupo, não apoiavam o outro grupo, enfim, tá? Mas era a famosa Guerra das Rosas. A Guerra dos 100 Anos é a mesma coisa que Guerra das Rosas, tá? Que era a rosa branca dos Lancaster, e a rosa vermelha dos Lancaster e a rosa branca dos York. E a França, ela acabava sempre tomando partido de um jeito ou de outro, porque algumas de suas rainhas eram mulheres francesas que se tornaram rainhas inglesas, então tem toda uma discussão em torno disso. Então nós temos aqui em 1593 até 1610 o Henrique IV, que precisou abandonar o protestantismo para ocupar o trono. Nós temos o Luís VIII, também vai se formar na França, ajudando a consolidar o absolutismo e o poder monárquico. E aí nós temos o famoso Luís XIV, tá? O Luís XIV da França vai ser um dos reis absolutistas mais emblemáticos. Vai ser um dos que vai vai trazer a imagem do famoso rei absolutista. Porque ele era extremamente controlador. Ele era o sistema administrativo dele era organizado de uma forma em que ele pudesse controlar todos os assuntos do Estado, todos, ele não dividia o poder dele com grupos de pessoas, ele governava a partir de si mesmo, tá? Então, ele governava principalmente através de decretos. O que é governar através de decretos? É você dar ordens reais. Hoje em dia funciona, tem isso também, tá? Você pode ter quando um governante ele faz um decreto, significa que ele não pode ser questionado sobre aquilo. Aquilo foi determinado e tem que ser daquela forma. Né? Ele vai levar ao extremo a ideia do absolutismo, tanto que ele ficou conhecido como Rei Sol por causa disso. Tá? E a partir do seu reinado, a França vai entrar numa crise em razão de sucessivas guerras empreendidas pelo Luís XIV, porque ele vai se meter em várias guerras. E isso vai acabar criando vários problemas. Tá? Daí nós temos, então, o prosseguimento do absolutismo do reinado do Luís XV, que vai continuar com o mesmo perfil, e vai atingir o ápice no Luís XVI, que é o rei seguinte, um dos últimos reis franceses, que vai culminar na Revolução Francesa. Por quê? Por conta desse poder extremamente absoluto que os reis franceses exerciam na França, ok? Aqui tem um quadro do Luís XIV. Isso aqui era o auge da moda masculina naquela época, tá, gente? Vocês podem achar o que vocês quiserem, mas isso aqui era a coisa mais bonita que tinha no mundo para o homem. E aí, na Inglaterra, nós temos o absolutismo que vai se dar com a dinastia Tudor, tá? A dinastia Tudor, na verdade, ela vai começar basicamente com o Henrique VII, que é pai do Henrique VIII, que é ele é o primeiro Tudor que vai tomar o poder na Inglaterra. Ele vai ocupar esse poder, depois vai ser o Henrique VIII, daí vão vir os filhos dele, o Eduardo, que vai ficar pouco tempo, a Maria Tudor e a Elizabeth I, que é a rainha que durou mais tempo, a famosa rainha virgem, tá? Então, ele vai empreender a reforma anglicana, com o ato de supremacia de 1534, lembrando lá da aula de reforma. Por que ele estabeleceu esse ato de supremacia? Porque ele queria casar com a Ana Bolena e não deixavam ele se separar da Catarina de Aragão. A mesma Catarina de Aragão. Ah, professora, mas você acabou de falar dos Aragão. Exatamente, ela era filha dos reis espanhóis, tá? Então, a gente vai ter essa reforma acontecendo por conta disso. E aí, nós temos, então, para finalizar, a Elizabeth I, que ela vai ficar de 1558 até 1603, que é bastante tempo, né? São praticamente quase 50 anos, né? Dá 47 anos, mais ou menos. Ela vai implantar definitivamente o anglicanismo, ela vai ser uma rainha absolutista bastante forte, vai implantar o absolutismo, vai perseguir os católicos e os protestantes. Aí você fala assim, professora,
Mas o anglicanismo não é uma religião protestante? É, mas ela é uma religião protestante muito parecida com a religião católica. Ela tem vários dogmas muito semelhantes. Tá? O que, que são dogmas? São ritos, passagens, por exemplo, o batismo, a Santa Ceia, a Eucaristia, coisas assim são dogmas. Só que eles tinham rompido com a igreja. Então, apesar de eles terem características semelhantes, eles não eram iguais. E por que, que eles também caçavam os outros protestantes? Eles vão caçar principalmente os luteranos, os anabatistas, que não vão durar muito, né? Vai durar muito pouco tempo. Mas principalmente os luteranos e os calvinistas, porque eram religiões um pouco mais eles tinham um rompimento mais extremo com a igreja. Então, eles vão caçar os dois grupos, tanto os católicos quanto os protestantes. E qual que era a ideia que o governo da Elizabeth tinha? Um monopólio total, essencial, para se manter o protecionismo econômico. Ou seja, a ideia de que eles iam ter... nessa época, a Inglaterra era forte na venda de lã. Né? Então, a Inglaterra era a grande fornecedora de lã do mundo europeu, né? Porque era ela que produzia a maior parte da lã. Então, a gente tem toda essa questão com a lã, esse protecionismo, ou seja, exportar mais e importar menos. O Estado vai tentar garantir dessa forma uma exclusividade comercial, ou seja, eles vão tentar ser exclusivos na venda de lã, tá? E de alguns outros produtos. E eles queriam fazer isso em uma determinada área. Então, eles iam impedir que outros países comercializassem com esse país. Então, vamos dar um exemplo. Se eles faziam uma venda para Portugal, eles iam fazer de tudo para que outros países não vendessem esse mesmo produto para Portugal. Que essa venda, por exemplo, da lã fosse exclusiva da Inglaterra. Eles vão ter uns tratados, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Sobre essas relações contratuais que eles tinham. E aí a gente encerra por aqui com a aula da Elizabeth, falando da Elizabeth. E aí, só para finalizar, eu queria fazer um comentário rápido. A gente tem, deixa eu colocar aqui a gente tem essa legitimidade, né, esse capitalismo comercial que a gente chama, no formato primitivo. Então, o absolutismo nada mais é do que o quê? Uma ligação entre o poder absoluto dos reis, tá, fortalecido pelas práticas comerciais. Esse é o sistema absolutista e também garante a formação dos estados modernos, como a gente fala. Por que estados modernos? Porque eles vão deixar de ser vários estados com pequenos reinos separados para se tornar um país unificado, que fala a mesma língua, que tem a mesma religião, que tem a mesma cultura, então etnicamente unificado. Então a gente tem esse poder, e esse poder vai ser dado por quem? Pela burguesia, que vai promover o mercantilismo. Então essas coisas, elas funcionam todas juntas. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu espero ter esclarecido algumas coisas nessa aula. Se vocês ficarem com dúvida, não pensem duas vezes antes de falar comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.